E hoje, 22 de novembro, isso mesmo, 22 de novembro de 2025, Bolsonaro é preso na manhã desse sábado. Muitas pessoas indignadas comentaram sobre o assunto. Nicolas Ferreira se posicionou e fez um vídeo muito forte. Confira o vídeo até o final. Fique à vontade para deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Imagina você ser preso porque o seu filho chamou uma vigília para você. Pois é, isso está acontecendo no Brasil. Ontem, dia 21 de novembro de 2025, após visitar o Bolsonaro, disse publicamente que ele poderia ser preso hoje e que, caso isso acontecesse, a vida dele estaria em risco. Isso não era nenhuma profecia, era apenas uma constatação da mente doentia do Moraes, que transformou o sistema de justiça do nosso país em um instrumento de perseguição ideológica e política. E o fato dele ter prendido hoje o Bolsonaro, logo no dia 22, não é nenhuma novidade. Já tinha feito isso, aplicando também 22 milhões no partido PL, que tem o número 22. Mas isso está longe de ser o mais bizarro dessa história. O Bolsonaro foi preso porque o seu filho convocou uma vigília, uma oração na frente da casa dele, dizendo que isso, na verdade, não se passava de uma manifestação disfarçada de vigília, que é o mesmo modus operandi da organização criminosa liderada pelo Bolsonaro, no sentido da utilização de manifestações populares criminosas. Peraí, então quer dizer que toda manifestação que foi convocada pelo Bolsonaro eram manifestações criminosas. Tirando o dia 8, que foi uma baderna, coisa que a esquerda também já fez a vida inteira e nunca foi responsabilizada por isso, me fala algum outro evento da direita, manifestação, convocação de vigília, ali na frente do STF, na Praça dos Três Poderes, ou em São Paulo, Rio de Janeiro, que teve uma janela quebrada. Zero. E Moraes continua dizendo que essa vigília indica uma alta possibilidade de tentativa de fuga. Que o Brasil virou filme agora? Bolsonaro ia vestir de Brasil, ia colocar uma máscara, ia sair no meio do povo, já que estava todo mundo igual. Ou virou o quê? La Casa de Papel? E o pior, eles estão usando que a tentativa do Bolsonaro de tirar a tornozeleira eletrônica era para ele poder fugir, no meio da manifestação. Aí eu tenho duas perguntas para você. O evento estava marcado para as 19 horas do dia 22. Quem em sã consciência que quer usar uma vigília para poder fugir, tira a tornozeleira 17 horas antes? Quem? E o mais importante, que enterra de vez essa narrativa de que a prisão dele foi decretada no dia 21/11, ou seja, o que aconteceu depois da tornozeleira, tentou tirar ou não, não importa, a prisão já estava decretada no próprio dia 21. E não é de hoje que o Alexandre de Moraes tenta criar essa narrativa de que tudo que a direita faz é para poder corroborar com uma organização criminosa na qual o Bolsonaro é o mandante. Ano passado, ele fez busca e apreensão em um padre. E dá só uma olhada qual foi o crime dele. Criado uma oração ao golpe. No que consistia isso? Ele estava pedindo para todos os brasileiros, católicos e evangélicos, incluam os nomes do ministro da Defesa e outros 16 generais 4 estrelas nas preces, nas orações. Repito, um padre recebeu busca e apreensão na sua casa por oração ao golpe. Ou seja, pode manifestações de qualquer tipo de natureza. Pode ter a CUT invadindo e quebrando o Congresso. Pode ter marcha da maconha, marcha para Satanás, manifestação em prol dos bandidos que morreram. Isso porque até agora eu nem citei a Constituição Federal, que é muito clara. É livre a manifestação do pensamento. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. O que não cabe aqui no dia da vigília. Não tinha nada marcado, ou seja, está dentro da Constituição. Então, para deixar bem claro, não estou dizendo que não possa ocorrer as outras manifestações, porque você é livre para poder fazer isso. Só que por que cargas d'água quando é uma manifestação que na verdade era uma vigília para poder orar? Aí não pode. E é considerado uma manifestação criminosa. Criminosa. Se eu soubesse que vigília levaria os outros para cadeia, era só pedir, né, para poder fazer uma vigília em prol de organização criminosa, fazer uma vigília em prol da galera que roubou o INSS, para quem desviou aí bilhões de reais de estatal, quem cometeu corrupção passiva e lavagem de dinheiro, como foi o caso do Lula, era só ter convocado uma vigília na porta da casa dele, que aí ele ia preso. E agora, né, com o Bolsonaro preso, o Brasil vai para frente, né? O Brasil vai deixar de ter desvio de emenda, o Brasil vai ter uma saúde de qualidade, vai ter uma segurança que realmente funcione, vai parar de ter roubo, vai parar de ter furto, a Amazônia vai parar de ter queimada, vai parar de jorrar dinheiro da Lei Rouanet para artistas, que é o seu dinheiro sendo torrado para eles poderem fazer seus shows, os aposentados vão parar de ser roubados, os criminosos vão entregar as suas armas e, enfim, finalmente vamos ter um país digno. Porque, afinal de contas, como é pintado, ele é o culpado de tudo, né?
De tudo mesmo. E sabe por que isso não vai acontecer? Óbvio, porque ele não é o culpado de tudo isso. Parece óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. É impressionante que você não precisa gostar dele, você não precisa ter votado nele, mas perceber que há uma atividade incessante, 24/7, contra ele, é ignorar a realidade. Não existiu uma outra pessoa que foi tão perseguida, não somente pela mídia, mas principalmente pelo sistema judiciário, que virou um sistema político, para poder calar esse cara, censurar, para prender seus aliados, para poder fazer com que ele não esteja na corrida eleitoral. Ou vocês esqueceram que durante anos colocaram a culpa nele da morte da Marielle? Daram cartão de vacina, baleia, joias, tudo foi pro ralo. Então a prisão do Bolsonaro não é um ato jurídico, é um sintoma de um problema muito mais grave. Quando o Estado ele passa a operar por pretextos técnicos, você não está vendo justiça. Você está vendo a instalação progressiva de um regime de exceção, exatamente como é colocado nos manuais aí de tirania. É sempre assim. Primeiro eles criam um inimigo a ser esmagado e depois eles moldam a lei para poder justificar esse esmagamento. A partir daí a população em geral, você, eu, todos nós, viramos refém de um sistema que usa a lei não com base em princípios, mas sim por conveniência. Então não se trata de defender o Bolsonaro apenas. Isso na verdade é a ingenuidade de um povo que só percebe o que está acontecendo quando a porta deles de fato é arrombada. Então o que está em jogo aqui não é um político. O que está em jogo é a fronteira entre a civilização e a tirania. E quando o Estado decide que pode tudo, até mesmo modificar a lei para poder perseguir seus desafetos políticos, você já está dentro da tirania, mas ainda não percebeu. E eu sei que o sentimento é de tristeza e revolta, mas eu preciso te lembrar do slogan do Bolsonaro durante muito tempo, que foi Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. É Deus que vai fazer com que a gente não retroceda nem 1 milímetro e que a gente persista. Do fundo do meu coração, eu não vou desistir do nosso país. Eu peço também para que você faça o mesmo. Não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas uma coisa é certa. Se a gente está aqui nesse momento, é porque tem algo que só a gente precisa fazer. É muita maldade, é muita injustiça, é muito sadismo que está acontecendo. Hoje, no dia 22, às 6h20 da manhã, Bolsonaro acorda com 5 viaturas da Polícia Federal. 5 viaturas da Polícia Federal. Dizendo que é para restauração e manutenção da ordem pública. Alexandre de Moraes manda prender um senhor de idade, que está há 24 horas soluçando sem parar. Doente, que vomita, que todo mundo sabe que não tem a menor condição de ir para o presídio. Ele manda prender Bolsonaro. Poucas horas depois que o filho mais velho dele, Flávio Bolsonaro, faz uma mobilização nacional pedindo por oração. Eu acho que agora pedir oração virou crime também. Ordem pública. De acordo com a decisão do Alexandre de Moraes, 1h20 da manhã, Bolsonaro mexeu na tornozeleira eletrônica e poderia fugir. Pelo amor de Deus. Tem policial dentro do quintal da casa do Bolsonaro. Nenhum carro entra e sai sem que o porta-malas não seja averiguado. Que loucura é essa? Pegar um cara de idade, um senhor de idade doente, que tinha que estar, na verdade, sendo tratado no hospital, e levar ele para um presídio no dia 22. Assim como foi dada aquela multa de 22 milhões, quando o PL pediu para que fosse feita uma vistoria, uma análise sobre as urnas e as votações, a mesma coisa acontece agora. Ele espera o dia 22, num sábado, quando não tem políticos, quando não tem ninguém em Brasília, para evitar mobilização, e manda prender Bolsonaro. Pelo amor de Deus! Quem vai parar esse cara? Cadê os nossos senadores? Não é possível o que está acontecendo, gente. Colocar um Bolsonaro, um cara de 70 anos na cadeia. Um cara que não cometeu nenhum crime. Não tem uma prova contra ele. Brasil, a gente está numa situação muito complicada. É um daqueles momentos que a gente não sabe o que fazer. Como que a gente pode ter chegado nesse poço, nesse buraco? A gente não pode desistir. Bolsonaro, a gente não vai desistir. Nós vamos agora encontrar em Brasília. Eu estou indo nesse momento para Brasília. Nós vamos encontrar lá e nós vamos tomar decisões do que a gente vai fazer. Porque não dá para aceitar isso de forma inerte, sem reação nenhuma. É um absurdo. Eu estou revoltado. Eu tenho que me controlar para não usar palavras que eu realmente gostaria de usar. Porque senão também eu vou ser preso. Porque hoje no Brasil você não pode demonstrar o que você realmente pensa. Você não pode falar as suas opiniões. E o crime do Bolsonaro foi ter acendido a chama do patriotismo, foi ter feito o povo acordar para esse sistema podre, diabólico, que quer nos aprisionar. Presidente,
Hoje está sendo um dia muito ruim, terrível para o Brasil, mas não vamos desistir, não desista. Você não vai ficar aí muito tempo. Nós vamos mobilizar essa nação. Nós vamos botar o povo nas ruas. O Brasil vai parar se for preciso, mas isso não vai ser aceito assim. Nós não vamos ficar quietos enquanto essa injustiça é feita. Vamos todo mundo entrar em oração agora. Eu peço para que todos orem bastante, para a gente poder resgatar essa nação. O presidente Bolsonaro acaba de ser transferido para o regime fechado por ordem de Alexandre de Moraes. Ou seja, o Bolsonaro está sendo preso, nesse exato momento levado para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Vale constar, Bolsonaro já estava preso há mais de 100 dias, ilegalmente, em casa, com tornozeleira eletrônica e pela primeira vez visto na história do Brasil, também com polícia monitorando a sua casa, mesmo ele estando com tornozeleira eletrônica. E agora, por uma suposta risco de fuga, Moraes determina que Bolsonaro seja preso no regime fechado. Vale constar que todas as provas criadas contra Jair Bolsonaro foram baseadas na delação de um seu ex-assessor. Mas o Brasil ignora que o ex-assessor de Alexandre de Moraes falou claramente que Moraes mandava fraudar processos e criar provas inexistentes. Tá certo isso? Com toda certeza não. Você não precisa ser de direita, centro, de esquerda. Eu tenho certeza absoluta que você sabe que isso é perseguição. O que muda é que ou você gosta ou você não gosta dessa notícia. Mas o fato é, Jair Bolsonaro é um preso político. Está sendo perseguido por um sistema. E nós, presidente Bolsonaro, nós não vamos te abandonar. O senhor deixou o legado, o senhor criou novas lideranças políticas. E eu estou aqui falando do meu estado do Ceará. Conte comigo para lutar por você, para lutar por sua liberdade, para lutar pelo nosso Brasil. Eu estou cancelando toda a minha agenda aqui no Ceará. Vou pegar agora o primeiro voo para Brasília e vou me somar nessa luta. Que Deus salve a nossa nação. Oi pessoal, aqui Mariana Lescano. Um dos dias mais tristes para a história do Brasil. Bolsonaro preso. Por volta das 6 da manhã, a Polícia Federal de Alexandre de Moraes entrou na casa do Bolsonaro, que estava dormindo, e levou ele para a sede da Polícia Federal. A justificativa da prisão é porque o Flávio Bolsonaro convocou uma vigília a favor do presidente. E aí, nessa vigília, diante do tumulto que ela causaria, o Bolsonaro iria ir para a embaixada americana e a partir disso fugir para os Estados Unidos. Olha, um roteiro de cinema, né? Um Bolsonaro que não pode falar com ninguém, que tá sem telefone, que tá preso desde 4 de agosto com 50 policiais na porta dele, ia fugir. E também porque ele estaria incentivando a intervenção estrangeira no Supremo Tribunal Federal. Na verdade, Bolsonaro foi preso mais uma vez para oprimir o povo. E o recado é muito claro. Olha aqui, ó. Se vocês estão achando que vão se juntar, fazer manifestação contra o mecanismo, negativo. Vamos prender o Bolsonaro para vocês ficarem com medo e oprimidos. Além disso, para fazer com que os filhos se sintam culpados, né? Porque eles estão falando do estado de saúde do pai, que está cada vez pior, porque eles convocam uma manifestação pacífica a favor do pai. A questão aqui não é mais uma vez o Bolsonaro, mas é a liberdade de todos nós. É contra isso que eles estão fazendo. Se lá atrás o Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão porque ele não fez esquema com empreiteiras, porque ele não se juntou com o mecanismo, agora ele está sendo preso para mais uma vez dizerem para o povo que a nossa liberdade não existe. Que Deus abençoe o presidente Bolsonaro, que Deus dê muita força para ele, para a família dele nesse momento. A gente aqui vai continuar lutando pelo Brasil, lutando pela liberdade e lutando pelo presidente Bolsonaro. Que todo dia eu vou para lá orar, né? De hoje, quando ele foi preso, aí às vezes eu oro 10 horas, meia-noite, 1 hora, não tem horário. E esses dias eu tenho orado à noite e de madrugada. Hoje estava lá 5 e pouco, do lado de fora, lá quando passou o comboio. Aí, e recolheram meu irmão Bolsonaro, um cidadão do bem, que está preso injustamente, não cometeu nenhum crime. O ato de 8 de janeiro, ele estava nos Estados Unidos. Eu não posso falar que foi preso, porque ele foi recolhido pela polícia, né? Mas está aí na Polícia Federal. O senhor então viu o momento em que ele foi levado? Estava lá do lado de fora quando o comboio passou. Não da casa, né? Estava do lado de fora, que ficar bem claro, do lado de fora do condomínio, quando passou o comboio, foram lá recolher ele. Isso por volta das 5 da manhã? Eu chego 5 horas, 5 e pouca, mas antes das 6, quando levaram ele. Não tem como precisar o horário. Antes das 6, 6 horas.
E o senhor vai ficar aqui até ele sair? Qual que é a expectativa? A princípio aqui até ele sair, em espírito de oração, pedindo para Deus abençoar, Deus confortar o Bolsonaro. A saúde dele não está boa. Não sei para onde ele vai, não sei nem se ele vai ser preso, mas continuo pedindo a Deus, porque o importante é que Deus está no controle. Meu irmão Bolsonaro deu daquela facada, que o Adélio deu aquela facada nele, tentou tirar a vida dele. De lá para cá a saúde nunca foi a mesma. Um cidadão que era conhecido como cavalão nas Forças Armadas, pelo seu vigor físico, aí tá aí. Hoje está, eu queria acreditar que ele não fosse preso devido ao estado de saúde dele. Mas não tem como falar se ele está preso ou não, porque ele está recolhido. O senhor viu o pessoal, encontrou com ele pessoalmente? Não tem encontrado pessoalmente. Foi só dia 21, lá atrás, quando o Alexandre de Moraes autorizou, mas não encontrei com ele pessoalmente. Tá certo, obrigado. Povo abençoado do Brasil, a injustiça, a covardia do ditador da toga Alexandre de Moraes é consumada. Bolsonaro preso. Mas vocês têm que entender uma coisa. Esse cara é mais maquiavélico do que vocês pensam. Ele está desviando o foco da roubalheira do Banco Master, do corrupto, que roubou mais de 12 bilhões, cuja mulher de Alexandre de Moraes e os filhos são advogados. E um monte de gente grande em Brasília envolvida. Está desviando o foco, gente. Quer dizer que o Flávio convoca uma vigília de oração e Bolsonaro é preso. Quer dizer que você convocar manifestação pacífica é motivo de prender o outro, que não tem nada com isso. Bolsonaro é vigiado pela Polícia Federal. Que conversa fiada é essa, minha gente? Isso é uma vergonha, é uma mancha para o judiciário. Essa farsa desse inquérito, desse processo que o Fux bem denunciou. Vou lembrar vocês, só para vocês saberem a maldade, a covardia e a injustiça. Vamos lá. Alexandre de Moraes, ele deu uma entrevista para o Globo dizendo que era vítima de um complô para assassiná-lo. Ué, se ele é vítima, jamais poderia presidir um inquérito. É nulo. O Código de Processo Penal, artigo 254, ele jamais, como vítima, poderia presidir um inquérito. Ao mesmo tempo, ele é juiz, ele é promotor e ele é vítima. Vocês querem ver uma outra? O primeiro condenado nessa farsa de pseudo-golpe, no dia 14 de setembro de 2023, foi condenado pelo plenário do STF. O princípio de isonomia da justiça. Como é que Bolsonaro e outros são julgados numa turma? Tinha que ser nulo. Vocês querem ver outra? A delação do Coronel Cid. Uma vergonha. A delação dele foi mudada 6 vezes. A lei manda a delação ser dada de uma só vez. E uma outra coisa, debaixo de coação, tá aí o vídeo. Alexandre de Moraes ameaçando Coronel Cid e sua família de prisão. Quer mais uma? Ele quebra o sigilo da delação, dizendo que foi coagido pelo delegado e fala um monte de impropérios sobre Alexandre de Moraes. A delação é nula. A única coisa, gente, que sustenta a denúncia é do procurador Paulo Gonet. Quer outra? Golpe com dona de casa, com pedra, com idoso, com batom. Golpe é com armas, minha gente. Onde é que teve ameaça a Lula? Isso é uma vergonha. Pura perseguição política do ditador Alexandre de Moraes, que continua a sua saga de perseguir opositores, entre os quais eu sou um deles. Mas eu creio, em nome de Jesus, Deus vai manifestar sua justiça e juízo sobre a impiedade desses homens maus. Tá aí, concluída a perseguição política. Bolsonaro preso, cortina de fumaça para desviar a atenção da roubalheira do Banco Master. Tenho dito, Deus abençoe você e sua família. Tenha misericórdia do Brasil e nos livre desses homens maus.